Olá, eu sou Sky Kunde e nesse vídeo eu quero refutar a justificativa dada pelo teólogo adventista Leandro Quadros para o assassinato do filho de Davi. No meu último vídeo eu falei a respeito da passagem de 2 Samuel 12, onde Deus mata uma criança inocente pelo erro do pai dela, nesse caso o rei Davi. Davi comete os pecados de adultério e assassinato, e como castigo, Deus mata essa criança que nasceu desse adultério. Eu disse naquele vídeo que essa era uma passagem muito complicada para os cristãos explicarem, e que geralmente eles apelam para a soberania divina e para os atos misteriosos de Deus. Mas eu achei que essa minha alegação ficou muito leviana, muito no ar. Então, para dar um pouco mais de confiança para vocês, eu vou deixar na descrição 2 vídeos falando a respeito exatamente dessa soberania divina, de como muitas vezes o ser humano não consegue compreender os atos divinos. O primeiro vídeo vai ser do Mário Persona, que já conta aí com as suas centenas de milhares de inscritos. E outro vídeo vai ser do Iago Martins, que é um jovem pastor cearense que também já conta aí com seus mais de 500 mil inscritos. Ok? Mas após eu postar o vídeo, eu fui teimoso e fiz mais uma pesquisa para ver se havia outras respostas para o caso. Então eu encontrei alguns vídeos no YouTube, e entre esses vídeos, o do Leandro Quadros, que me pareceu que deu uma resposta um pouco mais palpável, mais substancial, para justificar esse ato divino. Então me pareceu justo que eu tente refutar ele, ou ao menos contestar os argumentos dele, para que vocês não acabem achando que eu teria corpo fora e me desviei das respostas um pouco mais fundamentadas. Mas antes eu quero apresentar o Leandro Quadros, então segue aí um breve currículo do rapaz. Ele é mestre em teologia, é pós-graduado em jornalismo científico, é formado em comunicação social, é escritor e apresenta os programas Na Mira da Verdade e Lições da Bíblia na Rede Novo Tempo. Essas informações estão na página dele e vou deixar o link na descrição. Então veja que, aparentemente, ele é um peso pesado da teologia. Será que eu dou conta? Eu vou deixar o vídeo do Leandro na descrição, enquanto que aqui eu vou refutar os 2 pontos principais da argumentação dele, beleza? Então vamos lá. Em seu vídeo, o Leandro Quadros está respondendo a uma aparente contradição que existe entre 2 Samuel 12 e Deuteronômio 24:16, que foi apresentada por um dos seus espectadores. Se os filhos não morrem pelos pecados dos pais, então por que Deus matou a criança em vez de ter matado Davi, que pecou 2 vezes? E esse problema eu também apresentei no meu vídeo anterior. Então segue a primeira parte da resposta do Leandro. O que 2 Samuel 12, 14 e 15 apresenta não é o filho de Davi recebendo a culpa pelo erro dele, mas recebendo, sim, a consequência do erro dele. Me parece que aqui temos um certo truque fraseológico. A criança não recebeu a culpa pelo pecado, mas morreu como consequência dos pecados de Davi. E foram 2, o adultério e o assassinato. E esses 2 pecados eram punidos com a morte. Então, o que fez com que Deus perdoasse Davi, senão a morte da criança? Veja que esse contexto de 2 Samuel se assemelha muito ao que é dito em Levítico 4. Acompanhe de modo resumido. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar, sem querer, uma das leis de Deus, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal e na presença do Senhor o matará. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado. Tirando o fato de que Davi devia saber que estava pecando, eu vejo aí uma boa semelhança entre Levítico 4 e o que aconteceu em 2 Samuel 12. Temos uma autoridade
o rei Davi pecando, temos alguém o avisando dos seus pecados, no caso o profeta Natã, temos a morte de um inocente, a criança, e temos o pecador perdoado. O que traz uma grande suspeita de que realmente a morte da criança foi uma morte vicária, substituta para a morte de Davi. Mas vamos considerar que eu estou completamente errado nessa minha análise. Ainda temos dois problemas. Por que a criança foi morta e por que afinal Davi foi perdoado? Como eu apontei no vídeo anterior, esse perdão contraria as próprias leis divinas que dizem que um adúltero e um assassino, no caso Davi foi os dois, deve morrer. E quanto a esse estranho perdão, o Leandro Quadros não comenta nada. O Leandro vai adiante com o seu argumento da consequência e faz uma comparação muito esquisita com uma criança cujo pai tenha sido preso, pois mesmo que a criança não pague pelo erro do pai, ela sofrerá as consequências de ter um pai na cadeia. Acontece, Leandro, que Davi não foi preso, Davi não recebeu nem ao menos um peteleco na orelha, ele continuou rei, belo e formoso, e ainda por cima teve outro filho com Batseba, e foi ninguém menos que o famosíssimo rei Salomão. Além disso, não há nenhuma lei natural que diga que uma criança fruto de um adultério tenha muito mais chances de morrer. Tanto é verdade que temos milhões de crianças nascidas de adultérios mundo afora que estão indo muito bem, obrigado. A única pessoa a pagar o pato nessa história toda foi a pobre criança que morreu nas mãos de Deus. Ou seja, essa comparação que o Leandro fez é completamente esdrúxula. Bom, então vamos para a segunda parte do argumento do Leandro. O autor inspirado apresenta Deus como sendo o originador da morte do filho de Davi porque, na visão deles, quando Deus não impede que algo aconteça é porque Deus está fazendo. Então Deus, com certeza, viu que o filho de Davi nasceria com algum problema. Então Deus não fez questão de curá-lo por causa do pecado de Davi. Bom, aqui o Leandro faz duas alegações que a mim me parecem muito duvidosas, muito questionáveis. Ele fala que o autor inspirado, é o que ele diz, autor inspirado, interpretou errado o que aconteceu. Não foi que Deus matou a criança diretamente. Ele apenas sabia que a criança iria morrer devido a uma doença e não a salvou. E a outra alegação é que Deus sabia com certeza que a criança morreria devido a essa doença e não a salvou devido aos pecados de Davi. Ocorre que todo o contexto é claramente contra essa noção de que o autor não sabia o que estava escrevendo. Ali fala que Deus matou a criança devido aos dois pecados de Davi. Qualquer um que leia vai tirar essa conclusão e vai descartar essa ideia de que o autor não sabia o que estava descrevendo. Aliás, ficaria muito estranho que um autor inspirado imputasse a Deus algo que não é verdade. Complicou. O que o Leandro fez aqui foi exatamente o que é condenado lá em 1 Coríntios 4:6. Está indo além do que está escrito. Portanto, o que temos aqui é exatamente o que diz a Bíblia. Que Deus matou uma criança inocente pelos pecados de Davi, enquanto que Davi continuou rei, poderoso, belo e formoso. E assim, o Leandro vai ter que arrumar uma resposta um pouco melhorzinha, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero pedir para você, caso você conheça o Leandro, para enviar essa minha contestação para ele, porque vai que ele quer fazer uma tréplica, né? Ia ser interessante. Beleza? Então eu espero o seu apoio para o canal crescer. Até a próxima. Tchau!